Amigos, faço esse comentário antes de ouvir o Roger. Depois, se for o caso, recupero alguma coisa. Mas foi uma vergonha, né, que o Internacional passou hoje diante do Botafogo. O Internacional já havia sofrido 3 gols do Nacional, 3 gols do Atlético Nacional, 6, 4 do Corinthians, 10, 4 do Botafogo, 14. Só nesses 4 jogos o Inter sofreu 14 gols, mas o Inter sofreu gol também contra o Juventude, quando ganhou de 3-1, e o Internacional ganhou só de 1-0 do Maracanã, não sofreu gol contra o Cruzeiro, fez 3-0. Bem, a campanha do Internacional ela é horrorosa no Campeonato Brasileiro. Não há o que justificar. E na Libertadores da América, o Inter ainda só jogou para o gasto. O Internacional, é verdade, empatou, bom resultado contra o Bahia lá em Salvador, conseguiu buscar de um 3-0 contra um 3-3 contra o Nacional, ganhou bem do Atlético Nacional aqui em Porto Alegre, mas com o Atlético Nacional levando perigo contra o Inter no primeiro tempo. Lá o Internacional perdeu para o Atlético Nacional e agora tem outras 2 partidas, contra o Nacional em Montevidéu e contra o Bahia em Porto Alegre. O Inter não pode decepcionar mais o seu torcedor. Foi lamentável o que aconteceu com o Internacional. Foi triste o que aconteceu com o Internacional. O Internacional que parecia que ninguém mais prestava dentro de campo. O segundo tempo foi de um fracasso rotundo. Jogadores jovens sendo expostos. Agora, o Inter tem que ter convicção. Não adianta contratar só por contratar. Hoje nós vimos, o Inter contratou um zagueiro, Kaique Rocha, que não tem coragem de colocar para jogar. O Inter contratou o Oscar Romero, que hoje nem começou o jogo, começou com 3 volantes de novo, né, com o Ronaldo, o Thiago Maia e o Diego Rosa, porque tem que experimentar, porque tem que girar elenco, mas o Inter contratou o Oscar Romero para ser o reserva do Alan Patrick. E tem o Gabriel Carvalho. Por que o Gabriel Carvalho não joga mais? Se ele se destacou a ponto de ser vendido por 132 milhões de reais, sobrando 90 para o Internacional. Por que o Gustavo Prado perdeu espaço no time do Internacional? Para veteranos que jogam menos? O Pablo não joga menos que o Ramon, né? E na zaga, quando voltar, o Gabriel Mercado vai ganhar o lugar do Vitor Gabriel. Vitor Gabriel é um extraordinário zagueiro, mas está muito mal, muito nervoso. E o Rochel, com toda a franqueza, né, não tem a menor condição de jogar no Internacional. Um zagueiro atrapalhado, ele só tem tamanho. E o tamanho, às vezes, o atrapalha, né? Então, fez um golzinho de cabeça contra o Brasil de Pelotas e tal. Parecia ser um zagueiro enérgico, mas nem isso é. Então o Inter tem que rever muitos conceitos. É verdade que o Internacional tem 3 jogos realizados em casa e 5 fora. A saber, os jogos do Internacional dentro e fora de casa. Em casa, o Internacional ganhou do Cruzeiro, ganhou do Juventude e perdeu para o Palmeiras. Aproveitamento normal, 6 pontos em 3 jogos. Aproveitamento de quem queria ser, e ainda quer, imagino eu, lutar lá para a zona de Libertadores da América. 5 jogos fora. Contra Fortaleza empatou, contra Flamengo empatou, contra o Grêmio empatou. E agora, na piora que tem tendo, que vem tendo, né, que tem tido, o Inter perdeu para o Corinthians e perdeu para o Botafogo e mais, tomou 8 gols. 8 gols. É verdade que lá contra o Corinthians, com erros enormes de arbitragem, mas com erros também de definições das coisas. O Inter começou mal escalado hoje. O Diego Rosa não desembarcou em Porto Alegre ainda. O Thiago Maia não se recuperou ainda. E o Ronaldo é um jogador que ainda tem que se avaliar melhor. Eu não vou fazer aquilo que todo mundo faz. Ganhou, tá bom, perdeu, tá mal. O Roger, para mim, ainda fica entre os 5 melhores técnicos do Brasil, top 5, sim senhor.
Né? E olha, não estou dizendo isso agora que ele está no Internacional, eu dizia isso lá na época do Grêmio. Foi aí que eu inventei esse negócio de top 5. Ricardo Matias, Gustavo Prado, são melhores do que Luca. O Gustavo Prado pode jogar na do Tabata, pode jogar na do Thiago Maia. Não sei se a mudança de esquema fez bem ao Internacional e se serve também de consolo, além das 5 fora e 3 em casa. O Inter não tem Borré, Carboneiro, Rocher, que faz falta, é melhor do que o Antony, agora está se provando isso. Mercado, Bruno Gomes, Vitinho e Valência. 7 dos que eu me lembro. Então, o Internacional perde jogadores se lesionam, e aí não é história do elenco. Quantos tem que ter no elenco? Não, tem que lançar os jovens e saber lançar os jovens na hora certa. Mas o Roger tem farinha no saco, tem condições de levar a contento a temporada do Internacional, esse e o outro ano. Eu fui contra a renovação e agora não estou sendo oportunista. Fui contra quando o Inter estava bem. Por quê? Porque o futebol é um moedor. E agora o que eu já recebi de recado dizendo terminou o gás do Roger, o que para mim é uma grandíssima bobagem. Uma vez eu inventei essa frase por causa do Celso Roth, não porque o Roth não tivesse gás para continuar, é que ele enjoava. O Roth era daqueles, tá demais, né? Esses caras não estão querendo jogar e eu também, daqui a pouco, estou mais pensando em sair. E aí eu chamava de refri 2 litros e acontecia também nos resultados. Era visível que acontecia nos resultados. Não me parece ser ainda o caso do Roger. Ainda. O Roth, por exemplo, era um técnico veterano quando recebia esse tipo de caracterização. Até acho meio criminoso em relação ao Roger. E no Grêmio, quando se disse que ele perdeu o gás e tal, logo ele foi substituído pelo Renato, mas fez um bom trabalho, inclusive ditando novas regras de como o Grêmio deveria jogar. Deu Botafogo 4-0, vexame.